Antes de tudo, agradeço imensamente aos amigos que têm me escrito diariamente, fazendo observações elogiosas que não mereço a respeito dos vídeos e certamente algumas dúvidas que muitas vezes são lançadas e que nos vídeos eu tenho oportunidade de esmiuçar um pouco melhor. Nesta série de vídeos curtos, com a finalidade de abordar temas mais específicos que não se desdobrem tanto, causará estranheza a muitas pessoas que eu resolva fazer um vídeo a respeito de um dos temas mais importantes do ser humano, que é Deus. O que é Deus? É uma questão realmente muito interessante de se abordar, porque algumas religiões injustamente atribuem à doutrina espírita, ao espiritismo, a crença em muitos deuses, a dilapidação do conceito de Deus, atribuem uma série de características que a doutrina espírita não possui. Esta é a verdade. Ela não possui a visão de Deus que as pessoas pensam. Nós não temos, os espíritas, a adoração por mitos, por situações alegóricas, paradigmáticas, santos. Não adoramos Kardec como Deus, não adoramos Chico Xavier como Deus, não adoramos Divaldo Franco e nem sequer adoramos a estas pessoas como gurus ou como supostos mentores. São eles exemplos de conduta de vida que devem ser seguidos na medida em que eles representem algo de importante e de útil. Mas enfim, a questão do que é Deus. No Livro dos Espíritos, na questão número 1, a pergunta que Kardec diretamente faz aos espíritos: que é Deus? O que é Deus? É interessante notar que ele não pergunta quem é Deus. Ele não personifica, ele não humaniza a figura de Deus, exatamente para não condicionar a resposta, exatamente para não perguntar o quem e ouvir uma resposta humanizada, personificada. Aquela questão do homocentrismo, aquela questão de centrar a ideia da figura de Deus numa figura humanizada. Ao invés de nos fazermos a imagem de Deus, fazemos o contrário. Trazemos a imagem de Deus para uma figura humanizada, com barbas e etc. Quando Kardec pergunta que é Deus, a resposta dada no Livro dos Espíritos é uma das mais sintéticas e mais maravilhosas que temos notícia. Porque os Espíritos respondem: Deus é a causa primeira de todas as coisas, a força suprema do universo. Quando fala em causa primeira ou causa primária, é interessante que, através de uma aproximação conceitual, os espíritos ditam a Kardec a ideia de Deus mais próxima que nós, seres humanos, podemos ter. Não podemos ter a pretensão de compreender Deus com as nossas faculdades limitadas. Sempre costumo dizer que um cão fareja melhor do que nós, uma águia vê melhor do que nós, um cão tem audição infinitamente melhor do que nós, o que significa que somos pobres em relação às nossas percepções sensoriais, somos pobres em relação a vários atributos do corpo físico e até mesmo de nossa percepção como espíritos também. O que significa que o que podemos entender de Deus é aquilo que se mostra até um determinado ponto. Nesta resposta que os espíritos dão, podemos fazer um esforço de raciocínio em relação à lei de causa e efeito, em relação à lei que se aplica a todas as ciências, a física, a química, a biologia, a matemática, a medicina, a engenharia, a arquitetura, a música e a todas as ciências. É a lei de causa e efeito.
Para toda causa existe um efeito que lhe é correspondente, segundo uma variável de leis que se aplicam em cada caso. Se nós pensarmos em tudo o que existe no planeta, no universo, na matéria, na estrutura de todos os corpos, no átomo, em todas as situações que pudermos visualizar, veremos que ela sempre provém de algo que lhe é anterior. Sempre provém de algo que é anterior. Quando pensamos que ocorre a fecundação e o feto vai se desenvolvendo naturalmente, sem que ninguém precise fazer especialmente nada, ele obedece às leis da embriogenia, mas estas leis que ocorrem automaticamente foram designadas por alguma força. Algumas pessoas dirão, a matéria naturalmente, pelas suas propriedades, a matéria corporal, orgânica, naturalmente por suas propriedades intrínsecas, promove a aproximação e o distanciamento das substâncias, das moléculas, dos fluidos e automaticamente vai gerando a vida. Mas o que gerou este movimento automático? O que criou este movimento automático? Quando conseguimos chegar de causa e efeito em causa e efeito, indo para trás até o ponto máximo, percebemos que nosso conhecimento, a nossa tecnologia, a evolução dos métodos e dos instrumentos a que temos disposição, chega num determinado patamar e não consegue mais atravessá-lo. Ainda que nós tenhamos uma série de instrumentos e de tecnologias avançadíssimas. Elas são avançadíssimas, mas não o suficiente para chegar tão próximo assim da essência de Deus. Chegamos num ponto em que nos deparamos em relação ao átomo. É o ponto mais distante que conseguimos chegar. O átomo e as suas atuais cerca de 200 subdivisões. Logicamente são divisões conceituais. Ninguém separa o átomo como separaria um objeto material. São situações onde se lida com a verdadeira antimatéria, se lida com elementos absolutamente impalpáveis, absolutamente microscópicos e etc. São trabalhos conceituais, teóricos, que indicam essas informações. Atualmente, portanto, em cerca de 200 partes é possível se subdividir a ideia do átomo. Cada uma dessas partes obedece a leis que são observadas, leis de movimento, de energia e etc., que são observadas pela física quântica. É o ponto mais alto em que nós conseguimos chegar. Pode-se dizer assim. Há décadas atrás, o átomo era indivisível, era considerado a menor porção de matéria. E a questão interessante que se mostra é que esse ponto máximo em que conseguimos chegar obedece a leis anteriores que o fizeram ser assim e não de outra forma. Quem criou essas leis? Deus ainda está distante desse ponto, mas é o ponto mais longe em que nós conseguimos chegar. Essa ideia que vai além do átomo leva a uma dúvida muito interessante. Existe um princípio unitário que vai além disso, cujo princípio é imutável? Deveria existir pela lógica. Afinal de contas, nós não poderíamos ter estabilidade no universo se nós tivéssemos uma mutação constante, tanto de matéria como de todas essas características. E é nesse ponto que nós vemos um ponto no Livro dos Espíritos, que não procurarei agora, que fala sobre o fluido universal, a porção mais infinitesimal da matéria, muito longe ainda de descobrirmos, muito longe ainda do próprio átomo, cuja porção, em suas combinações variadas, cria todos os estados de matéria da Terra e de outros planos, cujos estados da matéria são extremamente variados, impalpáveis e invisíveis aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. A questão de Deus, retornando ao tema, é que nós, espíritas, temos uma noção de Deus que não é um Deus parcial, não é um Deus colérico, raivoso, não é um Deus que castiga, que pune
Também não é um Deus que privilegia, que dá benesses para uma pessoa ao invés de dar para outra. Não é um Deus de uma cidade, não é um Deus de um país, não é um Deus de uma religião, não é um Deus que segue determinados rituais, determinadas fantasias místicas, não é um Deus que obedece necessariamente a determinadas práticas de qualquer tipo, sejam elas tribais, sejam elas litúrgicas ou de qualquer espécie. Não é um Deus humanizado, não é um Deus antropomórfico, feito à forma de homem, idealizado com as imperfeições de um homem. Não é um Deus que irá pensar se nos perdoa ou não, irá pensar se nos crucifica, entre aspas, ou não. Não é um Deus imperfeito, falível, como nós somos. Tanto que na pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, pergunta bastante lapidar, Kardec indaga as entidades espirituais. Quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Os espíritos então respondem a Kardec. Do vosso ponto de vista, sim, tens uma ideia completa. Porém, credes abranger tudo. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo estas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Aqui deixa-se claro que a noção de Deus, assim como outras esparsas pelo Livro dos Espíritos que ilustram muito bem esse assunto, não é a noção que acabei de descrever, do Deus parcial, do Deus colérico, do Deus que não deixa seu filho entrar no reino dos céus. Lembremos das palavras do Cristo: meu Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca. Automaticamente, analisada de maneira fria, é uma expressão que se choca com uma série de dogmas de inferno, purgatório e outras situações parabólicas, metafóricas e fantasiosas. A questão para a doutrina espírita é que Deus é Deus das galáxias, Deus cósmico, Deus criador da Via Láctea, Deus criador do universo, da matéria, dos planetas, de absolutamente tudo, a vida humana, a estrutura dos climas, todos os sistemas solares, tudo aquilo que se pode perceber e aquilo que não se pode perceber. Deus, portanto, é Deus dos ateus, daqueles que não creem em Deus, dos agnósticos, daqueles que não professam nenhuma religião. Deus é Deus daqueles que o negam, daqueles que o maldizem. Deus, para a doutrina espírita, é o Deus que está cuidando, presente, para todas as criaturas, de todos os lugares da terra, os mais aparentemente deserdados, os mais desafortunados, aqueles mais macerados por deficiências físicas, mentais, orgânicas e de qualquer tipo. Todas as pessoas da Terra, as do universo, de outros planos, Deus, para a doutrina espírita, é o Deus de todas elas. Portanto, quando se pensa num aspecto mais amplo, a doutrina espírita nos mostra que Deus deixa de ser aquela figura imperfeita, aquela figura idealizada por determinadas religiões que necessitam de agradar a Deus através de rituais, de paramentos, de festas, de cantorias, de musicadas, bate-palma, alegria. Deus não se preocupa com isso porque as leis que regem o universo transcendem esses fatores todos.
O importante é que quando a doutrina espírita nos esclarece a respeito da nossa situação no planeta, o que nós devemos fazer aqui, qual o sentido de nossa vida, que ocupará um outro vídeo, qual a razão de estarmos aqui, exatamente isto é que se faz presente e importante na nossa encarnação. Construir uma encarnação mais aproveitada em termos de cultura e de moralidade, de bondade, melhorar os nossos pendores, reduzir os nossos vícios, conter, domar e modificar as nossas inclinações más, as nossas tendências para a calúnia, para a inveja, para a maledicência, contornar essas características, substituí-las por caridade, por generosidade, por diligência, por bondade, cuidado, perdão, misericórdia, paciência, tolerância. São características que depuram o espírito e nós estamos na arena terrestre para fortalecer estas características e para colocá-las à prova e em prova e utilizá-las na vida cotidiana. Esta é a função. E a religião, quando tem a função de fortalecer o ser humano para que ele possa desempenhar-se na vida de uma maneira mais reta, mais ética, mais benéfica e com as características que acabei de descrever, a religião atingiu o seu fim, que é de transformar o ser humano em algo melhor. Esta é a função. Portanto, quando a religião se centra nos dogmas, quando ela se preocupa muito com as arrecadações financeiras, com as coletas pecuniárias, quando a religião se preocupa muito com as cantorias, se preocupa muito com as adorações, se preocupa muito, entre aspas, com a palavra e não com a conduta prática da palavra no dia a dia. Quando a religião se preocupa com aquilo que não é importante, ela descuida-se do ponto importante, que é a transformação prática da moralidade do indivíduo e de sua cultura, de modo geral considerando. Portanto, a ideia que a doutrina espírita faz de Deus é de um Deus absolutamente abrangente, é de um Deus que tem tudo sob controle, para que nós não nos sintamos nunca órfãos e acreditemos estar diante de injustiças, como se Deus, entre aspas, não estivesse vendo aquilo que está acontecendo. Deus não tem olhos, não tem sistema ocular, não tem globos oculares, não tem sistema circulatório, não é um ser. Deus não está dentro do universo. O universo pode talvez estar dentro de Deus, mas Deus não é aquela figura antropomórfica das religiões ancestrais, de tempos remotos, de tempos de barbarismo. Deus sabe o que ocorre em todos os lugares, tem a perfeita ciência de tudo, é Deus. Então isto dá ao espírita a tranquilidade de que, fazendo o seu melhor, as coisas vão correr da maneira mais adequada. A tranquilidade nos leva a crer que tudo está sob controle. Basta que nós façamos a nossa parte da melhor maneira. E é por isso que a doutrina espírita é uma grande transformadora do ser humano para melhor. Não para ele ser espírita, mas para ele ser uma pessoa melhor. Ainda que ele diga, tudo bem, mas eu não acredito que exista alma, ou que exista reencarnação, ou qualquer coisa dessas, mas eu me tornei uma pessoa melhor. Ótimo, o objetivo foi atingido. Nem por isso, ao final da encarnação, haverá desamparo na sequência da existência daquele espírito. A questão é fundamental. Deus não desampara ninguém, não impede ninguém de seguir o seu curso natural de vida. Não desampara aqueles que não têm na figura do Cristo a sua principal imagem. Os espíritas se centram na palavra do Cristo, nos ensinamentos e nos exemplos e procuram aurir da moral cristã as pérolas mais benéficas para explicá-las na vida prática e para, através dos livros que a doutrina espírita nos entrega, nos presenteia, compreendermos qual é a nossa melhor atitude na Terra, o que devemos fazer,
como operar a conduta cristã na prática. Portanto, nesse ponto, no ponto realmente essencial, a doutrina espírita mostra-se completamente e serenamente cristã, a despeito de não adotar dogmas e fantasias, muitas vezes mal interpretados pelos teólogos de plantão. Quando pensamos nessa ideia de Deus, passamos a entender as coisas com mais amplitude. Percebemos que a oração é importante, mas a oração não é para informar a Deus de algo que ele supostamente não saiba, nem para informar a ninguém de algo que eles supostamente não saibam. A oração é para criar um fluido benéfico, uma energia salutar, que possa impregnar o nosso ser e favorecer a troca de energias benéficas e de auxílio mais eficiente e mais proveitoso do plano espiritual. Portanto, estes conceitos espíritas a respeito de Deus são conceitos destituídos de misticismo, não são conceitos míticos, não são fantasias, não são idolatrias, não são conceitos absolutamente equivocados, são ideias cósmicas que obedecem ao degrau de evolução em que nós nos encontramos, que podemos compreender Deus até um determinado ponto. A partir desse ponto, nossa estrutura já não nos permite ir além. É evidente que se pudéssemos ir além, compreenderíamos muito mais coisa. Esta semana, um amigo me questionou se no plano espiritual a compreensão de Deus aumenta, se desenvolve, se amplia. Naturalmente que sim, na medida em que nosso espírito se desmaterializa, na medida em que a evolução se processa, é natural que a nossa compreensão de Deus vá se dilatando, porque nossas faculdades espirituais vão se dilatando, num degrau de completa pureza, ainda muito distante de todos nós na Terra por enquanto. A compreensão de Deus é realmente tão diferente da nossa atual que é irreconhecível, mas tudo sempre de acordo ao patamar de evolução em que nós nos encontramos. Agradeço muito a atenção de todos, fiquem na paz de Deus e que Deus os ilumine. Um abraço a todos.